Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Graças a Deus. Boa noite para você que também está nos acompanhando pela internet. Que a bênção do Senhor te alcance em o nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. E naqueles dias, apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então, ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Podeis assentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, as Escrituras contêm 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o último livro é Malaquias, e no Novo Testamento, o primeiro livro é o Evangelho de Mateus. Porém, entre Malaquias e o Evangelho de Mateus, nós temos um hiato de tempo, um espaço de tempo de 400 anos. E nesse período, é um tempo em que Deus não falou com o seu povo. Deus estava em silêncio. O Senhor não falou por meio de sonhos, nem por meio dos seus profetas. E aqui eu quero abrir um parênteses, para falar a respeito da diferença entre o profeta e o sacerdote. Sacerdote é aquele que recebe a mensagem do povo e transmite a Deus. O profeta é o contrário, é aquele que recebe a mensagem de Deus e transmite ao povo. E nesse período, o Senhor não falou com o seu povo por meio de nenhum profeta, mas esteve em silêncio por 400 anos. E esse silêncio, ele foi rompido para com o povo de Deus, através de uma voz profética, de um homem chamado João Batista. E eu quero falar para você, meu querido, nesta noite, que está buscando uma direção de Deus, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família,
e parece que Deus também está em silêncio com você. Você tem orado e buscado, mas Deus não tem respondido as tuas orações. E eu quero te falar que esse silêncio de Deus na sua vida também vai ser rompido com uma voz profética vindo da parte do Senhor. E essa voz profética que vem de encontro depois de 400 anos com Israel, ela traz uma mensagem dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E essa mensagem, ela vem de encontro às nossas vidas nesta noite. O Senhor diz para mim e para você: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É tempo, meu querido, de arrependimento, de quebrantamento, de entrega diante do Senhor, de consertar nossa vida diante desse Deus, porque Jesus Cristo está voltando, e a Bíblia diz que Ele vem buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. E se esse povo está aqui nesta noite, levanta a tua mão e exalta o Senhor. Aleluia! E João Batista, ele pregava o arrependimento. Jesus Cristo pregava o arrependimento. Os apóstolos pregavam o arrependimento. E nós, nos dias de hoje, o que estamos pregando? Visto que existe tantas mensagens no nosso meio, tantas teologias, teologia da prosperidade, teologia do coach, teologia da hipergraça, liberalismo teológico, mas qual tem sido a nossa mensagem? Nós precisamos, como igreja, nos posicionar e voltar à essência, voltar a pregar o evangelho do reino de Deus. E dentro desse evangelho do reino de Deus, nós temos mensagens de salvação, mensagens de cura, mensagens de libertação, mensagens falando sobre o céu, o inferno, sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus, sobre o juízo final. Nós precisamos voltar a pregar a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 3, e versículo 2, que João Batista pregava essa mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Depois, em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus também fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E em Lucas capítulo 5, versículo 32, o Senhor Jesus ainda fala que Ele não veio chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E posteriormente, quando João Batista morre, quando Jesus Cristo morre também na cruz do Calvário, e vai assunto aos céus, a mensagem não para, a mensagem continua, a mensagem é a mesma, transmitida por seus apóstolos, como por exemplo em Atos
capítulo 3 e versículo 19, no discurso de Pedro, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Sabe, meu querido, o que ele está dizendo? Que se você se arrepender, confessar os seus pecados, eles então serão perdoados. Mas se você não se arrepender e não confessar os seus pecados, eles não serão apagados. E se os seus pecados não forem apagados, você não vai receber esse tempo do bálsamo, do refrigério na sua vida, pela presença do Senhor. Por isso nós precisamos nos arrepender, para vivermos um novo tempo na presença do nosso Deus, um tempo de descanso, um tempo de alívio das cargas, do jugo. É isso que Deus tem para mim e para a tua vida, um novo tempo na presença dEle, sendo produtivos na sua presença, na sua casa. E nós precisamos então nos arrependermos dos nossos pecados. Mas o que é arrependimento? Arrependimento, meu querido, é uma mudança de atitude, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de mentalidade. Arrependimento é você sentir uma tristeza e um pesar no seu coração pelo pecado cometido. Essa tristeza, essa angústia que você sente pelo pecado cometido, é que vai te levar ao arrependimento e à salvação em Cristo Jesus. Veja comigo, por gentileza, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Nós temos aqui, nesse texto, duas tristezas. A tristeza do mundo opera a morte, mas a tristeza de Deus, ela opera em nós esse arrependimento, e esse arrependimento vai nos conduzir à salvação, e a salvação à vida eterna. Mas o inimigo não quer que você venha se arrepender. Por isso você precisa, meu querido, vencer esta barreira, que muitas vezes você pensa: do que eu vou me arrepender? Não tenho nada que me arrepender. Isso é o orgulho, é a prepotência bradando dentro de você. Porque não é o fato de estarmos reunidos que nós não temos pecados. Nós temos pecados sim, e nós precisamos nos arrepender e confessá-los diante de Deus para a nossa salvação e para obtermos vitória da parte de Deus. Porque Deus não coabita com o pecado. Se você não se arrepende e continua vivendo a sua vida, você pode estar aqui entre nós, você pode estar orando, buscando a Deus, mas o Senhor não vai te responder, porque você está em pecado. E você precisa passar pelo arrependimento,
para que através do sangue de Cristo você seja purificado. Então o Altíssimo te alcance e te responda. Quando eu olho para o livro de Josué, no capítulo 3, no versículo 5, Josué fala para o povo hebreu, dizendo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. O povo hebreu estava ali às margens do rio Jordão, e eles precisavam atravessar o rio Jordão para do outro lado entrarem na promessa de Deus. Mas antes do milagre acontecer, existe uma santificação, existe um passo a ser dado na direção de Deus, e assim eles fizeram. Eles estavam ali se santificando, para que no outro dia a provisão de Deus viesse até eles, e no outro dia, com o povo santificado, o rio Jordão se abriu, e eles passaram em seco, rumo ao sonho e à promessa de Deus para as suas vidas. Eu quero falar para você, meu querido, que se você se arrepender dos seus pecados, tomar uma posição de mudar de vida, vivendo em santidade e comunhão com Deus, esta porta vai se abrir diante de você, a tua oração vai ser respondida, mas você precisa se santificar diante do Senhor. Jesus Cristo, Ele é a porta, mas o arrependimento é a chave que abre essa porta. Se você não passar pelo arrependimento genuíno, essa porta chamada Jesus Cristo não vai ser aberta para você, mas você vai ficar diante dela. Mas se você se arrepender, pegar a chave do arrependimento, você vai abrir essa porta e você vai entrar no reino de Deus, e vai ter acesso ao rei desse reino, e vai viver em novidade de vida. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender quando nós trocamos a presença de Deus pelo ativismo religioso. Nós precisamos nos arrepender quando cobiçamos, murmuramos, invejamos. Nós precisamos nos arrepender quando mentimos, difamamos o nosso próximo. Nós precisamos nos arrepender quando guardamos dentro de nós tanta raiva, rancor, ressentimentos, pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que estão há semanas, meses e anos sem falar com um colega de trabalho, sem falar com o sogro, com a sogra. Nós precisamos nos arrepender, porque se nós não nos arrependermos, nós não seremos salvos, porque sem arrependimento não há salvação. Abra comigo, por gentileza, em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago, capítulo 4,
versículo 17. Diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Nós precisamos nos arrepender. Quantas pessoas você poderia ajudar e você não ajudou? Você podia levantar e você não levantou. Você podia fazer o bem e você não fez. Isso é pecado. E você precisa se arrepender. Nós precisamos, como igreja, de arrependimento. E as vidas que estão lá fora também precisam desse arrependimento. E por isso nós temos aqui na igreja as casas de paz, para alcançar aqueles que estão lá fora e levá-los também ao arrependimento e à conversão em Cristo Jesus. João Batista, ele veio preparar o caminho para o Messias. E a mensagem que João Batista pregava, preparando o caminho para a vinda do Messias, tem que ser a mesma mensagem que vai preparar o caminho para a volta do Messias. E essa mensagem é o arrependimento de pecados. Não tem outra mensagem. Porque para isso Cristo veio, para levar os pecadores ao arrependimento. O nascimento de João Batista foi um milagre. Foi algo extraordinário da parte de Deus. Porque os seus pais não podiam ter filhos. Zacarias, Isabel, era estéril. O ventre de Isabel era um ventre como que uma terra seca, infértil, improdutivo, uma terra sem vida. E o tempo foi passando, e ela chegou já em idade avançada, e não tinha filhos. Mas desse ventre, seco, sem vida, infértil, foi de onde saiu o maior homem que já pisou nesta terra, João Batista. Porque Jesus disse, em Mateus capítulo 11, versículo 11, que daqueles que nasceram de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Sabe, meu querido, que eu quero te dizer, que desse lugar que você está vivendo, de infertilidade, esta porta que não se abre, essa empresa que não prospera, esse casamento que está à beira do divórcio, essa família que está um caos, esse tempo de luto, que você olha para todos os lados e não tem saída, não tem solução, parece impossível, é uma terra seca, árida, sem vida. Mas eu quero falar para você, meu querido, que é deste lugar de impossibilidades que o Senhor vai fazer o maior milagre na tua vida, na tua casa e na tua família, para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Porque para Deus nada é impossível. O nascimento de João Batista
foi um verdadeiro milagre. O anjo Gabriel, que apareceu para Daniel no Antigo Testamento. Depois o anjo Gabriel aparece para Maria, anunciando o nascimento do Salvador. Depois esse mesmo anjo aparece para Zacarias, dentro do templo em Jerusalém. Zacarias estava trabalhando, porque ele era sacerdote, estava no seu expediente de trabalho, servindo ao Senhor, e ali aparece o anjo Gabriel, e anuncia a ele o nascimento de um filho. Mas Zacarias, já avançado em idade, com a sua esposa Isabel, ele questiona o anjo: mas como que vai acontecer isso? Porque eu sou velho, minha esposa também, ainda por cima é estéril. E diz a Bíblia, por causa disso, porque ele duvidou da promessa de Deus, ele ficou mudo e não falou mais. Zacarias ficou meses sem falar, ficou meses mudo, porque duvidou da promessa de Deus. E ele só recuperou a sua voz, a sua fala, quando a promessa se cumpriu. Eu quero falar para você, meu querido, que está debaixo de uma palavra, que está debaixo de uma promessa de Deus. Você não pode se calar, você não pode ser incrédulo e duvidar, porque quando nós ficamos incrédulos e duvidamos, nós nos calamos, ficamos mudos. Mas quando nós cremos na palavra e na promessa de Deus, nós não vamos nos calar, pelo contrário, nós vamos falar, nós vamos orar, colocar diante de Deus, nós vamos falar para alguém de confiança, nós vamos profetizar a bênção de Deus na nossa vida. Se você hoje está calado, é porque você está duvidando, e a palavra de Deus para você nesta noite é: chega de se calar, começa agora a profetizar a tua bênção, o teu milagre, em nome de Jesus, e assim vai acontecer para a glória de Deus. Mas João Batista, quando começa o seu ministério, ele escolhe o deserto. Lembrando os irmãos, que Zacarias, Isabel, eles pertenciam à tribo de Levi. Zacarias era sacerdote, servia no templo. João Batista era o seu filho, ele já estava predestinado a ser um sacerdote, a servir também no templo a Deus. Mas diz a Bíblia que ele vai para o deserto. Em Jerusalém estava o templo de Deus, estavam as multidões, estavam os holofotes da época, estava todo o prestígio. Quantos não queriam ser um sacerdote e servir no templo? Estavam ali as multidões. Mas João Batista deixa tudo isso e vai para o deserto, porque ele não queria o prestígio da religião, ele queria a presença de Deus na sua vida. Então ele se retira das multidões e vai para o deserto, vai para um lugar de solitude. Nós temos dois tipos de desertos. Nós temos o deserto da provação e o deserto da comunhão.
O deserto da provação nós já conhecemos. É aquele tempo de dor, de sofrimento, de escassez, onde somos forjados, moldados por Deus, onde choramos. Mas o deserto da comunhão é esse lugar de solitude, onde você, de forma espontânea, você decide sair e deixar a multidão, deixar os holofotes, deixar a sua posição diante da sociedade, e você se retira para esse deserto, para esse lugar de comunhão com Deus, de solitude, um lugar sem distrações. O deserto da comunhão é um lugar sem distrações, porque lá em Jerusalém tem muitas distrações, muito movimento, muita gente, mas aqui no deserto da comunhão não tem nenhuma distração. Então Deus, o Altíssimo, Ele passa a ser o centro da minha vida, o centro do meu coração, aonde eu posso conhecê-lo, como dele eu sou conhecido intimamente, profundamente. E neste tempo, Deus está procurando vidas assim, homens e mulheres, que vão decidir ir para esse deserto da comunhão, lugar sem nenhuma distração, aonde Ele é o centro da tua vida. E nesse lugar, ninguém sai da mesma forma que chegou. Quando nós temos um encontro com esse Deus, a transformação, a mudança, o arrependimento, o quebrantamento é inevitável. Deixa eu citar 2 exemplos para vocês. Jacó nasceu já todo esquisito, todo torto, por isso recebeu este nome, que significa suplantador, enganador, mentiroso, e assim ele viveu por muito tempo, até que um dia, no deserto da comunhão, em um lugar chamado Val de Jaboque, ele teve um encontro com Deus. Diz a palavra que ele lutou com um anjo durante toda a noite, e nesse lugar de encontro com Deus, ele foi mudado, transformado e recebeu um novo nome. Passou de Jacó para Israel, príncipe de Deus, porque lutou com os homens, com Deus e prevaleceu. Moisés, conduzindo o povo hebreu pelo deserto, o deserto da dor, do sofrimento, pois muito sofreu Moisés conduzindo o povo hebreu pelo deserto. Mas uma certa ocasião, ele deixa o povo no deserto e ele vai para esse lugar, para o deserto da comunhão, para esse lugar de solitude. Ele sobe o monte Sinai, e lá ele tem esse encontro com o Todo-Poderoso. E quando ele desce do monte Sinai, ele já não é mais o mesmo. O povo que estava lá embaixo olha para Moisés e vê que tem algo diferente nele, pois o seu rosto brilhava, o seu rosto resplandecia pela glória da presença de Deus, porque todas as pessoas que estão nesse deserto da comunhão, o seu rosto brilha pela glória de Deus na sua vida. Isso vai ser notório para quem está perto de você. Ele está diferente, ela está diferente. Sabe por quê?
porque passou pelo deserto da comunhão com o Altíssimo, com o Todo-Poderoso. Diz o texto que lemos, que João Batista estava no deserto da Judéia, e ele era uma figura diferente, rústica, inusitada para a sua época, pois ele se vestia com pelos de camelo, tinha um cinto de couro em torno dos seus lombos, era diferente, pois vivia no deserto. E nesse local que ele vivia, que ele estava, diz a palavra do Senhor, que ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Já pensou? Se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre, todos os dias. E dizem os especialistas, que o gafanhoto, quando colocado na boca, ele tem um gosto amargo. Por isso, depois ele consumia o mel. Então ele consumia os gafanhotos, ficando aquele gosto amargo na sua boca, no seu paladar, e depois consumia o mel, e ficava com aquele sabor doce. Por isso, gafanhotos e mel silvestre. Como que está a sua vida hoje, meu querido? Quem sabe você está sentindo apenas o amargo dos gafanhotos, o amargo da dor, o amargo do sofrimento, o amargo da desesperança, o amargo da enfermidade, o amargo das contendas. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu querido, que depois do amargo, tem mel de Deus para a tua vida, e nesta noite Deus é poderoso, para trazer um novo gosto e um novo sabor para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. A tua vitória pode ter gosto, sabor de mel nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Porque o nosso Deus é poderoso para tirar todo o amargo da nossa vida. Vamos abrir em Salmos 81. Salmos 81, verso 13, diz assim: ó, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos, e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor, ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno, e o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha. O Senhor pretende fazer com que eu e você venhamos a experimentar esse trigo mais fino, e esse mel saído da rocha. É isso que o Senhor tem para o seu povo, mas nós precisamos primeiro passar pelo arrependimento, pela obediência aos mandamentos do Senhor, para depois recebermos o favor desse Deus sobre as nossas vidas. E deixa eu te falar uma coisa, que esse trigo é o Senhor Jesus Cristo.
O trigo mais fino é o Senhor Jesus Cristo. Esse trigo que é poderoso para alimentar as nossas vidas, pois Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem é essa rocha? De onde se extrai esse mel? Senão Jesus Cristo. Ele é a rocha. Ele pretende firmar os teus passos nesta noite. Receba de Deus o alimento, receba de Deus a fortaleza, firme os teus passos nesta noite, porque aqui está descendo esse trigo, aqui está jorrando este mel, aqui está esta rocha que firma a tua casa contra as lutas, as tempestades da vida, em nome de Jesus. Aleluia. João Batista estava no deserto da Judéia. E diz a palavra que as pessoas saíam de Jerusalém para ir no deserto. As pessoas deixavam o templo, a religião, o costume, a tradição de estar ali no templo, e iam encontrar um homem no deserto, onde não se tem nada. Sabe por quê? Por causa da unção. A unção de Deus estava sobre a vida de João Batista. O anjo dissera para Zacarias que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Por causa da unção, por causa da presença de Deus na vida dele, isso atraía as pessoas, atraía as multidões. E eu entendo aqui, meus queridos, que não é o local, que não é o lugar que vai atrair as pessoas. O que vai atrair as pessoas é a unção de Deus nas nossas vidas. A unção funciona como um imã, ela atrai as pessoas, porque primeiro ela atrai a presença de Deus, e a presença de Deus atrai as pessoas. E eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo, que sobre as nossas vidas nesta noite está descendo a unção de Deus, a unção do Todo-Poderoso, sobre a tua vida, meu querido, sobre esta casa, sobre esse ministério. Tem unção de Deus, unção fresca descendo sobre as nossas vidas. Se nós tivermos essa unção sobre nós, não sobre esse lugar, mas sobre as nossas vidas como igreja, o vento do Espírito Santo vai soprar nos quatro cantos dessa cidade e vai empurrar as vidas para este lugar, por causa da unção de Deus sobre as nossas vidas. A unção faz a diferença. As pessoas iam até o deserto por causa da unção. Aleluia. A unção despedaça o jugo. A unção despedaça os fardos. A unção faz milagre de Deus na nossa vida. A unção faz o impossível se tornar possível. E nessa noite tem unção de Deus descendo neste lugar. Quem acredita está recebendo esse poder, está recebendo esta graça, está recebendo esta unção. Aleluia! Em Isaías, capítulo 10, versículo 27, e com esse texto vamos concluindo a mensagem. Isaías capítulo 10, versículo 27, diz assim, meus amados: e acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Aleluia.
É isso que Deus tem para a tua vida nesta noite. Esta unção, esse poder para abrir a porta, para operar o milagre que você tanto tem buscado e pedido ao Senhor. Aos olhos de Zacarias era impossível ter um filho, mas o milagre aconteceu. Aos teus olhos, esse problema, essa situação é impossível, mas a unção de Deus torna possível na tua vida hoje, em nome de Jesus. Se coloca de pé, por gentileza, no seu lugar.